pela vida de vocês. Eu ainda estou com um pouco de dificuldade para falar, né? Dá para perceber. Fiz uma cirurgia na boca, passei por um período aí do processo, agora eu ainda estou com um pouquinho de dificuldade para falar. Se vocês me entenderem o que eu estou falando, eu vou procurar falar pausadamente para vocês entenderem. Mas a alegria é muito grande no meu coração ter você aqui nessa noite. Você. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala: que bom que você veio hoje aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, pegue aí a tua Bíblia ou o seu smartphone, né? Hoje em dia é muito comum, né? As pessoas usarem um smartphone. Eu não gosto muito do smartphone porque ele distrai um pouco a gente. Às vezes a gente está ali, aí chega uma mensagem, a gente fica curioso, quer saber quem está falando, quem está querendo atenção. E eu entendo que o nosso culto, nossa atenção no culto, ela tem que ser totalmente para Deus, né? Então eu evito usar. Não critico quem usa, eu estou dizendo que é uma coisa pessoal. Pessoalmente eu prefiro usar a Bíblia tradicional. Mas se você tem aí no seu smartphone, abra no segundo livro de Crônicas. Segundo livro de Crônicas, fica lá no Antigo Testamento. Eu quero falar um pouquinho sobre a vida de um homem aqui. Capítulo 29, versículo 1. Segundo livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 1. Todos acharam? Amém. Amém. Vamos fazer a leitura então juntos aqui. A minha tradução é NVI. A tua tradução pode ser que esteja diferente da minha, mas eu gosto bastante dessa tradução aqui. Diz assim: Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes, os levitas, reuniu-os na praça que fica do lado leste e disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo que é impuro do santuário. Nossos pais foram fiéis, fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhes as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso, nem apresentaram o holocausto no santuário para o Deus de Israel. Por isso a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém, e ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com seus próprios olhos. Por isso os nossos pais caíram na espada, e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados como prisioneiros. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Meus filhos não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem, para ministrarem perante ele e queimarem incenso. Vou ler só até aqui, tá bom? Depois a gente pode até comentar um pouco mais aqui, conforme Deus nos der a oportunidade, mas eu quero ler até aqui para a gente ter uma pequena compreensão do texto. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu estou
aqui, Pai, diante do Senhor e diante da Tua igreja. Todos nós viemos aqui com a intenção de ouvir, meu Deus, a Tua voz, de aprender com a Tua palavra. Todos nós viemos aqui, Senhor, para Te conhecer um pouco mais e um pouco melhor. Todos nós viemos aqui para Te adorar nessa noite, para prestar um culto ao Senhor. E neste culto, Senhor, nós queremos, meu Deus, desejamos, ansiamos, Pai, por ouvir o Senhor falar conosco, o Senhor nos ensinar. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que eu possa ser esse instrumento, Pai. Eu possa ser o instrumento que leva a Tua palavra aos corações, que traz luz, meu Deus, a cada um dos Teus filhos aqui, para que eles possam estar preparados, para que eles possam estar, meu Deus, alertas, atentos, para que eles possam estar armados, meu Deus, armados pela espada, pelo escudo, pelo capacete, armados, meu Deus, de todas as maneiras e com todo o poder da Tua palavra, com todo o poder, meu Deus, do mundo espiritual, para vencer as ciladas do diabo. Meu Deus, em nome de Jesus, eu entrego a Ti, Pai, e peço, me usa nessa noite em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu estava lendo hoje de manhã a palavra e aí me veio no coração o desejo de falar sobre esse rei, Ezequias. Ezequias, ele era filho de um rei muito mau, né? A Bíblia fala que o pai dele, Acaz, foi um rei mau. E ele tinha motivos para também seguir o caminho do pai. Geralmente as pessoas dizem isso, né? Que é o exemplo de um vai passando para o outro, né? Mas em Israel a gente percebia que muitas vezes não era assim, né? Alguns reis foram muito ruins, já outros que o sucederam decidiram no coração, entenderam, né? Entenderam o poder da aliança, o poder da aliança com Deus. E observaram que a vida espiritual é muito mais importante do que as conquistas materiais, né? Na verdade, irmãos, é uma verdade que talvez você já tenha ouvido, mas a gente precisa todo tempo estar atento a isso. O Espírito Santo tem que estar lembrando a gente das coisas. Todas as coisas que acontecem no mundo físico aqui, elas são consequências daquilo que acontece no mundo espiritual. Já lá desde o início, desde o princípio. Qual foi a primeira manifestação de dor? Foi quando o homem se separou de Deus, né? Deus falou para Eva: você vai agora sentir dor. Dor você vai dar. Então a dor é consequência de um caos, né? De uma separação de Deus, de uma vida espiritual longe de Deus, né? O trabalho. Quem gosta de trabalhar aqui? Eu gosto de receber. O trabalho veio por consequência, né? O Senhor falou para Adão: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Não adianta, né? Então, para que a gente possa ter o sustento, a gente tem que trabalhar. Primeira morte, né? Caim foi lá, matou Abel. A gente estava comentando isso hoje em casa, né? Caim matou Abel, não porque ele queria ser igual a Abel, na verdade porque ele não queria que Abel fosse. O invejoso é assim, ele não quer o que você tem, ele quer que você não tenha. Ele quer que você não tenha comunhão com Deus, ele quer que você não tenha uma boa vida, ele quer que você não tenha um invejoso. Então, toda manifestação, todo o caos que aconteceu no mundo, que acontece no mundo, é por causa do rompimento da comunhão do homem com Deus. E essa restauração do homem com Deus, essa restauração do homem com Deus, ela traz consequências na vida, no mundo físico, no dia a dia. A comunhão com Deus traz benefícios para o homem que anda com Deus. Sério, claro, né? Você anda com Deus, você sabe disso. Quando eu não andava com Deus, como eu era, né? Quando você não andava com Deus, como você era? Quando você não conhecia Deus,
né? Muitos eram aí perdidos. Eu mesmo, né? Vivia uma vida totalmente absoluta quando eu não conhecia Deus. Então, Ezequias, eu estava lendo sobre isso, né? Ezequias foi um homem que entendeu que o que traz para nós segurança, né, para nós enfrentarmos as lutas do dia a dia, é a restauração da nossa comunhão com Deus. É a restauração da comunhão com Deus que faz com que a gente tenha, né, a proteção de Deus, a bênção de Deus, né? Deus nos protege, Deus nos abençoa, as portas, né? Deus vai endireita, não é isso que a Bíblia diz? Ele endireita os caminhos tortos, né? Ele aplana os caminhos, Ele anda com a gente no vale da sombra da morte, Ele está com a gente, né? Então é a restauração da comunhão com Deus que faz com que o homem tenha segurança. E Ezequias, ele entendeu isso muito cedo. Ele entendeu isso muito cedo. A Bíblia fala aqui, não sei se você percebeu, no versículo 3, que no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ou seja, foi a primeira atitude dele. Primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele tinha 25 anos de idade, né? Era um jovem, tinha só 25 anos de idade. E logo que ele assume então aquela responsabilidade, é colocado sobre ele aquela responsabilidade, qual é a primeira atitude dele? Restaurar o templo, restaurar a comunhão com Deus, restaurar a sua vida espiritual. A vida espiritual, irmãos, ela está num grau de importância maior do que qualquer outra coisa, maior do que qualquer outra área da nossa vida. A vida espiritual, ela está num grau de importância que vai, como eu disse, refletir em toda a nossa vida. A vida espiritual, a comunhão com Deus, ela está bem, ela vai refletir em todas as outras coisas. Por quê? Porque a bênção de Deus é que enriquece, não é assim que fala a Bíblia? É a bênção de Deus que enriquece, é a bênção de Deus que faz as coisas acontecerem, é a bênção de Deus que destrava a vida, né? Que faz a vida andar. Às vezes a vida está lá parada, travada, a bênção de Deus destrava, a vida começa a andar, as coisas começam a acontecer. Mas nós não podemos nos iludir. Por quê? Porque uma coisa é a restauração, outra coisa, a Bíblia fala que nós estamos sujeitos a aflições. Mesmo você tendo a tua vida restaurada com Deus, você está sujeito a aflições. Aflições essas que nem sempre a gente sabe lidar com elas. A gente não sabe muitas vezes lidar com as aflições. Nem sempre a gente acerta. Tem hora que a gente erra. Ou não, é só eu que erro aqui. Quem erra aqui às vezes? Às vezes. Tem vezes que a gente erra. E os erros muitas vezes trazem perdas, né? Os erros muitas vezes trazem dores, né? É inevitável. Não adianta, a gente não pode se enganar, meus irmãos. Jesus disse: no mundo você vai ter aflições. No mundo você vai ter aflições. E às vezes a gente se engana, porque quando a gente começa a enfrentar uma luta, né? A gente começa a enfrentar uma batalha, e batalha, irmão, faz parte da vida de todo ser humano, não é só do crente. Tem um desenho, né? Um desenho que é o Yin Yang. Quem já ouviu falar do Yin Yang? Tinha uma marca de roupa aí, que era assim, Town e Country. Já viu? Era uma baleia, parece uma baleia, para mim é que eu sei, cada um interpreta do jeito, parece uma baleinha branca aqui e outra baleinha preta do lado. Aí tem um pintinho preto na baleinha branca e um pintinho branco
que isso quer dizer, né? Diz assim que nem todo mal é totalmente mal, nem todo bem é totalmente bom. É a ilusão do mundo, é essa. Mas a Bíblia diz, irmãos, que em Deus não existe nem sombra de variação. Deus é bom. Em Deus não existe nada. Tudo que Deus faz é para o teu bem. Paulo entendeu isso, ele diz: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mas existem pessoas que pensam que o diabo ele pode ter alguma coisa de bom nele. Não, irmãos. Satanás não tem nada de bom. Satanás, ele guerreia o tempo todo contra nós. Satanás, ele não é bom nem para aqueles que são dele. Porque Satanás, enquanto as pessoas são dele, ele não pensa que ele faz bem para elas, não. Porque o diabo, ele sabe que em qualquer momento ele pode perder qualquer um aí no mundo. Então, enquanto ele puder fazer de mal para a pessoa, ele vai fazer. Ele não vai esperar a oportunidade que a pessoa tenha de se voltar para Deus e se livrar das garras dele. Não, ele vai fazer mal para a pessoa o tempo todo. Então, guerra todo mundo enfrenta, aflição todo mundo vive. Assim como Deus, que faz o sol se levantar sobre bons e maus, justos e injustos, assim o diabo, ele está nem aí, ele quer destruir os bons, os maus, aqueles que são dele, aqueles que andam com ele, aqueles que servem a ele quer destruir todo mundo, porque essa é a função dele. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então nós não podemos nos enganar, porque muitas vezes a gente fica pensando assim, né? Eu já ouvi muitas pessoas dizerem: mas por que está acontecendo isso? Por que, né? Por que está acontecendo isso na minha vida? Por que as portas se fecharam? Por que eu estou sofrendo essa perda? Por que eu estou sofrendo essa enfermidade, com essa luta, com essa guerra, né? Por que eu estou assim, enfrentando essa situação difícil? Por que você está enfrentando essa situação difícil? Por que eu estou enfrentando difícil? O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, eventualmente, ele não diz assim, olha, pode ser que você tenha que lutar. É assim que ele diz? Ele diz assim, não, porque nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas nós temos que lutar. Nós temos que lutar. Não existe essa de dizer, existe um tempo de paz e um tempo de guerra. Não, nós vivemos o tempo todo em guerra. Nós não podemos nos iludir, imaginar que haverá tempo de paz neste mundo. Neste mundo nós vivemos o tempo todo em guerra. Nesse mundo nós estamos o tempo todo enfrentando oposição. Nesse mundo o tempo todo é luta, é dificuldade. Você vence uma, vem outra. Você vence outra, vem outra. Você vence uma batalha, se levanta outra. Por quê? Porque Jesus advertiu, você neste mundo não está aqui a passeio. Você neste mundo não está aqui para se divertir. Você neste mundo está aqui para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Você está aqui nesse mundo para ser o representante de Deus. Então Ezequias, meus irmãos, ele entendeu isso de uma certa forma, ele entendeu isso de uma maneira, que a primeira atitude que ele teve: eu preciso cuidar da minha vida espiritual, eu preciso cuidar da vida espiritual daqueles que estão comigo, eu preciso cuidar da vida espiritual desse povo. Então ele dá ordens para que se comece ali então uma restauração espiritual no reino de Israel. Ele dá ordens para que se abram as portas do templo, ele dá ordem para que os levitas se consagrem, para que as pessoas se preparem para buscar a Deus, para invocar a Deus, para restaurar a sua comunhão com Deus, porque ele sabia. As batalhas que nós vivemos, elas são todas de cunho espiritual. A gente estava conversando em casa, porque a gente estava enfrentando uma situação
com o médico da família, o herdeiro da família, né? O bebê que está sofrendo de enfermidade. A gente sabe que é batalha espiritual. As batalhas que a gente enfrenta, todas elas, são do âmbito espiritual. E nós precisamos nos posicionar em Deus. A gente tem os recursos do mundo? Sim, a gente tem os recursos do mundo. Né? A gente tem os recursos, a gente precisa aprender uma profissão para executar um trabalho para ganhar dinheiro, a gente precisa procurar um médico quando tem uma enfermidade. Mas em primeiro lugar, nós devemos buscar a Deus. Antes de qualquer outra coisa, nós devemos buscar a Deus. Ezequias tinha 25 anos de idade, a Bíblia fala, quando ele começa a reinar. Quando ele começa a sua trajetória, ele tinha 25 anos de idade. E a primeira atitude que ele tem, no primeiro ano, no primeiro mês, ele vai lá e busca a restauração da sua comunhão com Deus. O mundo espiritual, irmãos, ele se move o tempo todo, né? Não é, no mundo espiritual os anjos não dormem, não casam, né? Satanás ele trabalha, assim como Jesus falou, né, aos seus discípulos: meu pai trabalha o tempo todo e eu também trabalho. Satanás ele também trabalha o tempo todo. O tempo todo ele está bramando, ele está dando voltas, e ele tem muitas vezes a oportunidade de agir na nossa vida quando nós não nos posicionamos em Deus. Quando nós não nos posicionamos em Deus. Muitas das batalhas que a gente enfrenta, e eu vou dizer isso para você aqui porque o Espírito Santo falou isso no meu coração. Muitas das batalhas que a gente enfrenta, a gente já recebeu a resposta de Deus, mas a gente ainda não se posiciona. Deus já falou conosco, porque Deus não nos deixa, irmãos, Deus não nos deixa confusos. A Bíblia fala que aonde o Espírito de Deus age, atua, não existe confusão. Não existe confusão. Deus não nos deixa confusos com relação aos posicionamentos que a gente tem. Nós é que muitas vezes demoramos em Deus. Nós é que muitas vezes deixamos passar as instruções de Deus. Você quer ver esse rei aqui, Ezequias? Ele era um descendente de Abraão, não era? Ele era um descendente de Abraão. Quando Deus falava com Abraão, eu perceba isso. Eu estava lendo o livro de Gênesis e a palavra que Deus me deu vem daí. Eu estava lendo o livro de Gênesis. E quando Deus aparece a Abraão, e Deus diz para ele assim: ó, sai da tua terra, da tua parentela. A Bíblia fala que prontamente Abraão, ele toma uma atitude de obediência. Então ele sai. Mas Abraão não sai de qualquer jeito. Abraão, antes de sair, a Bíblia fala, ele constrói um altar para o Senhor. O que é um altar, irmão? O altar é um lugar que se fazia antigamente. Quando Jacó estava lá fugindo do irmão, aparece o anjo e tal, e aí ele o anjo fala com ele, né? Ele constrói um altar. Por que ele constrói um altar? Porque o altar é o lugar onde você faz uma aliança com Deus. O altar é o lugar. O que Ezequias falou no versículo 10? Você lembra disso? Ele disse: olha, eu estou disposto. No versículo 10 do capítulo 29 que a gente lembra, ele diz: eu estou disposto. Em algumas versões, tá, que eu li em cada livro, estava escrito assim: eu estou decidido a fazer uma aliança com Deus. Eu estou decidido. No versículo 10 do capítulo 29, ele diz: eu estou decidido a fazer uma aliança com Deus. E Abraão, quando Deus chama ele antes de sair, né, ele obedece, mas antes de sair ele constrói um altar. Aí depois surge uma outra situação, uma outra batalha, né? A Bíblia fala que o povo lá, o sobrinho de Abraão,
vai para Sodoma lá, e Gomorra, e quando Deus destrói a cidade é invadida, Abraão vai lá para livrar o sobrinho dele. Antes tinha que ele faz? Ele constrói um altar para o Senhor. Depois Sodoma e Gomorra é destruído. E Abraão vai clamar antes a Deus, né, em favor da destruição. E ele levanta um altar para o Senhor. Depois Abraão, quando Deus faz a promessa para ele, né, Abraão se queixa e diz assim, olha, lá no capítulo 15 de Gênesis, fala assim, ele fala assim, olha Deus, eu estou preocupado com esse negócio dessa promessa que o Senhor fez aí, porque eu não tenho nenhum filho, né? Quem vai herdar tudo aqui é o filho do Eliezer, não sei. Quem vai herdar tudo aqui é o filho do Eliezer, porque eu não tenho filho. Eles falaram, não, Abraão, sai da tua tenda, olha para o céu, assim vai ser a tua descendência. E Abraão faz o quê? Ele constrói um altar. Ele faz uma aliança com Deus. Abraão foi um homem que ele fez muitas alianças com Deus. E aquele altar, aqueles altares que ele construía, eram memoriais. Memoriais. Guardem isso. Eram memoriais. Quando Abraão levantava um altar, estava fazendo uma aliança com Deus, ele estava ali fazendo um memorial. Cada resposta que Deus dava para ele, ele confirmava aquilo com uma aliança. Por que, irmãos, que Abraão fazia isso? Por que Abraão fazia isso? Alguém pode dizer? O que Abraão fazia? Levantava, construía altares. Porque Abraão, irmãos, ele não queria deixar passar da sua memória a resposta de Deus. A resposta de Deus já estava ali. O cumprimento ainda não tinha, aquilo que Deus tinha prometido ainda não tinha acontecido. Mas cada vez que ele olhava para aquele altar, que ele tinha oferecido ali a Deus, a sua vida, cada vez que ele olhava para aquele altar, que ele tinha feito uma aliança com Deus, ele tinha certeza que Deus ia cumprir a promessa. Quando nós, muitas vezes, irmãos, não vemos as situações acontecer, é porque muitas vezes a gente não estabelece um memorial. Porque quando Deus dá uma resposta para a gente, espera uma atitude nossa e a gente não tem aquela atitude, muitas vezes, como a gente falou no culto de sexta-feira, o tempo passa e a gente esquece. A gente esquece o que Deus falou, a gente esquece a direção que Deus deu e a gente continua vivendo e esperando que Deus faça aquilo que Ele já fez e que nós não fizemos. Quando esse homem ele restaura aquele templo, quem é o templo, irmãos? Quem é o templo? Aonde que Deus habita? Vamos lá, Efésios 2:22, vamos ler aonde que Deus habita. A gente leu Efésios já hoje, né? Já falei de Efésios, já falei de Efésios 3, já foi falar de Efésios 6, a Rafa falou de Efésios 3, eu falei do 6, agora eu vou falar do 2. Efésios 2:22 diz assim: vocês estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus. O templo somos nós. A morada de Deus é você. Deus, Ele habita em você. Deus, Ele faz morada em você. Deus, Ele se move em você.
É você que precisa buscar essa restauração, dessa comunhão com Deus, tendo atitudes de obediência e guardando no teu coração cada memorial daquilo que Deus fala para você. O nosso relacionamento com Deus, irmãos, não é um relacionamento como as pessoas têm com os deuses do mundo. Que os deuses do mundo estabelecem para elas rituais, cerimoniais, regras, e as pessoas passam a viver baseadas nesses rituais, baseadas nesses cerimoniais. Então a pessoa tem uma receita pronta para cada situação. Não é assim? Desculpa, não é crítica sobre religião, não é crítica sobre religião nenhuma, mas o fato é esse, é que existem formas. Para certa situação é tal penitência, para outra situação é 10 Pai Nosso, para outra situação é 20 Ave Maria, para outra situação é rezar um terço. São situações que vão ali com receita pronta, mas Deus não trata conosco com receita alguma, porque Deus é um ser, é como nós. Ele não é humano, mas Ele é vivo e se relaciona conosco como nossos irmãos, como nosso pai, como nossa mãe, como nosso amigo. É este o nosso Deus. Não é um Deus que está preso a conceitos de filosofia, não está preso a rituais e cerimoniais. Ele é um Deus dinâmico. Então quando você pede uma resposta para Deus, Deus vai te dar. Quando você pede uma direção para Deus, Deus vai te dar. E muitas vezes, irmãos, a direção que Deus dá para a gente, as pessoas não entendem. Quantas vezes foi assim na Bíblia? Quantas vezes você vê Deus falando, a Bíblia, o apóstolo Paulo diz que a fé, a manifestação de fé é loucura para o mundo. Por que é loucura para o mundo? Porque Deus às vezes pediu coisas para as pessoas que ninguém entendia. Ninguém entendia porque elas estavam fazendo daquele jeito, ninguém entendia porque elas estavam fazendo assim. Quando Elias vai fazer enfrentar o rei Acabe e todos os profetas de Baal, o que é que havia de escassez na terra? Quem lembra o que faltava na terra? Tudo, né? Mas o principal que faltava: água, chuva. E Deus havia falado com Elias, e Elias vai e faz um rego em volta do altar e enche de água. Aquilo que todo mundo tinha falta, ele vai lá e oferece para Deus. Ele coloca em volta do altar água, e a Bíblia diz que Deus então responde com fogo, que vai sobre o holocausto, sobre a água, lambe aquela água. Então, até aquela água era oferta para Deus, e Deus pediu isso para Elias. Ele não deu na cabeça dele, de repente ele vai lá e diz: então eu vou fazer desse jeito. Não, Deus foi ministrando, falando com ele, foi ensinando ele como fazer as coisas. Nós, irmãos, estamos, como eu falei para você, num mundo onde nós temos aflições, nós temos lutas, nós temos angústias, nós temos guerras, nós somos atacados o tempo todo. Nós precisamos estar atentos e posicionados em obediência a Deus. Posicionados em obediência a Deus. Porque um vacilo nosso, porque uma desobediência, Satanás ele usa como oportunidade. Por que é que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto? Deus já tinha falado para Abraão. Não só que eles iam ficar, para Abraão não. Deus tinha falado para Moisés que eles iam ficar 40 anos no deserto. E Deus falou para Abraão que eles iam ficar 430 presos no Egito, escravos de uma nação. Eu li hoje. Abraão vai lá, faz aliança com Deus, acorda meio sonolento. Deus fala assim para ele: olha, você vai ser uma poderosa nação, mas os seus filhos vão lá para o Egito e vão ficar 430 anos lá como escravos. Mas depois eles vão sair de lá com riquezas, e eu vou vingar aquele povo. Tudo aquilo que Deus já tinha falado, tudo aquilo que Deus já tinha dito. Mas será que era a vontade de Deus que eles fossem escravos 430 anos? Será que era a vontade de Deus que eles peregrinassem 40 anos no deserto? Não.
Não, mas Deus conhece. E Deus fala de antemão aquilo que você vai falar, já sabe de antemão o teu posicionamento, a tua resposta. Ele já sabe de antemão se você vai obedecer ou se não vai obedecer. E ele muitas vezes olha e diz assim: coitado, vai sofrer. Mas vai sofrer por quê? Porque o coração é duro. Vai sofrer por quê? Porque não responde prontamente a Deus. Porque não olha a vida espiritual com a seriedade que ela precisa ter. Porque não encara os problemas e as lutas como uma coisa normal. Olha, o problema e a luta, Pedro diz isso. Meus irmãos, não estranheis. Crente não tem que achar estranho, não estranhei o fogo que vem arder sobre vós, como se alguma coisa estranha estivesse acontecendo. Sabe por quê? Porque não é nada estranho para um cristão, para um servo de Deus, enfrentar fogo, enfrentar leão, enfrentar gigante, enfrentar muralha, enfrentar oposição, enfrentar luta, enfrentar doença, enfrentar desemprego, enfrentar todo tipo de, toda sorte de males desse mundo. Mas a Bíblia diz: em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A Bíblia diz: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nada pode nos separar do amor de Deus. Não tem altura, não tem profundidade, não tem guerra, não tem luta que vá nos separar do amor de Deus. A Bíblia diz: em todas essas coisas somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Por isso nós precisamos atentar, aprender com o exemplo da Bíblia, o exemplo de Ezequias, o exemplo de Abraão, que estava ali o tempo todo em atenção. A minha comunhão com Deus, a minha obediência, a minha resposta precisa ser pronta para o Senhor. Quando Ezequias ele promove a restauração, veja só a importância de que a gente lê a Bíblia, né? Aqui no capítulo 29 que nós lemos, do segundo livro de Crônicas, eu li até o versículo 11, né, se não me engano. Eu li até o versículo 11. E ele diz assim, olha: no 10, né, ele diz: pretendo fazer uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que a ira dele se afaste de nós. Meus filhos, ele diz, não sejam negligentes. Não sejam negligentes, pois o Senhor escolheu para estarem diante dele e o servirem. Irmão, eu não sei como anda a sua vida. Eu não sei. Talvez você tenha muitas lutas, muitos problemas, muitas dificuldades, talvez você tenha muitas tarefas, talvez o seu dia seja cheio, talvez você tenha que cuidar da casa, do carro, do papagaio, do passarinho, você tem um patrão chato que exige você, não importa, eu não sei como é a sua vida. Mas a Bíblia é clara: todo aquele que se volta para Deus precisa servi-lo. Amém. Amém. Precisa ser servo, precisa estar pronto para servi-lo. E não é servir com cargo na igreja, não, irmãos. No nosso dia a dia a gente serve a Deus. No nosso dia a dia a gente manifesta a bondade de Deus na vida das pessoas, a gente manifesta o amor de Deus na vida das pessoas. No nosso dia a dia a gente está aí sendo chamado para servir. Servir a Deus. A preocupação, ele diz assim, olha, vocês não sejam negligentes. Muitas vezes, irmãos, nós vivemos no mundo e por causa das lutas, por causa das dores, por causa das dificuldades, por causa da malícia das pessoas do mundo, o coração da gente vai se endurecendo. O coração da gente vai esfriando. A gente passa a viver para nós mesmos. A gente passa a dizer, olha,
É eu, minha casa, minha família e o resto. E a restauração faz parte da restauração, restaurar a nossa vida de serviço a Deus. A nossa vida de serviço a Deus faz parte da restauração que Deus está fazendo em nós. Nós não podemos viver a nossa vida preocupados somente com as nossas necessidades. Nós não podemos viver a nossa vida preocupados apenas conosco. Nós precisamos olhar e saber que Deus está nos chamando para servir. Deus está nos chamando para servir. A Bíblia fala que Ezequias, no capítulo 30, fala que Ezequias então decidiu celebrar a Páscoa ao Senhor. E é interessante, irmãos, que se você ler o capítulo 30 aqui do livro, diz que essa Páscoa, ela não foi celebrada no primeiro mês. Porque segundo o costume dos judeus, eles deveriam separar o primeiro mês, que era o tal do mês do Abib, que não é abril não, e aquele primeiro mês, entre o 14º e o 15º dia do mês, eles deveriam celebrar a Páscoa. E ali, a Bíblia fala que no capítulo 30 aqui, diz que eles celebram a Páscoa no segundo mês. E por que eles celebraram a Páscoa no segundo mês? Porque a Bíblia diz que os sacerdotes ainda não estavam preparados, ainda não tinham se purificado, Mas o que eu acho interessante, irmãos, é assim, que muitas vezes Deus está esperando de nós uma atitude, e aí a gente muitas vezes, porque o tempo passou, ou porque a oportunidade passou, a gente esquece daquilo que Deus quer de nós. A gente deixa para lá. A oportunidade passou, o irmão pediu ajuda para você, o irmão pediu um socorro, e aí você na hora, o coração fechou, foi embora. Deixa para lá, já passou. Não, Ezequias sabia que aquilo era a vontade de Deus, então o tempo tinha passado, os sacerdotes ainda não estavam prontos, eles disseram, agora vocês vão se preparar, porque nós vamos celebrar a Páscoa ao Senhor. E mesmo tendo o tempo passado, o tempo que Deus havia estabelecido, Ele não deixou de fazer aquilo que Ele deveria fazer. E muitas vezes, irmãos, tem coisas que ficam para trás na nossa vida, que a gente diz, Deus se esqueceu. Deus não se esquece, irmãos. Quando Deus pede algo para nós, pode passar o tempo, Deus está esperando uma atitude de nós. Amém. Deus está esperando uma atitude nossa. Às vezes a desculpa é que o tempo já passou, às vezes a desculpa é que a oportunidade já se foi. Mas Ezequias não agiu assim. Ele disse, olha, vamos fazer no segundo mês, não importa, o que importa é que a gente faça aquilo que Deus quer. O que importa é que a gente faça de tudo para restaurar a nossa comunhão com Deus. Tem coisas, meus irmãos, que nós sabemos já o que fazer. E muitas vezes nós ficamos esperando que aconteça algo, que Deus se compadeça de nós e haja, sem que haja de nós um posicionamento. Só que isso não vai acontecer. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você isso. Isso não vai acontecer. Se eu e você não tivermos um posicionamento diante de Deus, Deus não vai agir por dó, porque Deus não tem dó. Quando a Bíblia fala, que Saul errou lá e ficou depois implorando para Samuel, vai comigo, apresenta comigo diante do povo lá. O coração de Samuel estava ali, com dó, estava balançado.
Deus aparece para Samuel e diz: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Porque Deus não age por dó, Deus age por princípios. A gente às vezes chora, às vezes a gente esperneia, às vezes a gente culpa Deus, a gente diz: por que comigo? Por quê? Como eu falei, por quê? Porque Deus colocou você nessa guerra para você se posicionar e vencer ela. Aleluia. Porque não vai ser o teu choro que vai fazer o inimigo cair, vai ser o teu posicionamento diante de Deus que vai fazer o inimigo cair. O que aconteceu com Ezequias? Ezequias venceu um exército sem levantar uma arma. A Bíblia diz que Deus mandou um anjo no arraial dos assírios, e aquele anjo numa noite matou 185.000, porque Ezequias se posicionou diante de Deus. Glória a Deus. Ezequias chorou, né? Não chorou? Colocou o rosto na parede e chorou. Por quê? Porque Deus tinha dito para ele: olha, põe a tua casa em ordem. Aí ele pôs o rosto na parede e chorou e falou: se lembra, Senhor, eu tenho andado diante do Senhor com integridade. Mas foi por causa do choro que Deus deu 15 anos para Ezequias? Não, foi por causa do seu posicionamento. Foi por causa do seu posicionamento. A igreja dos nossos dias, ela muitas vezes acha que Deus vai mimar a gente, né? Só dar uma choradinha que Deus, só chorar um pouquinho lá, né? Os jargões dizem: olha, coloca ela nos pés do Senhor. Sim, você tem que colocar nos pés do Senhor. Havia uma mulher que se colocou nos pés do Senhor, chorava sobre os seus pés, regava os seus pés com lágrimas. Mas a adoração dela não foi só de lágrimas. Ela colocou toda a sua vida, o seu perfume mais caro. Foi só de lágrimas. Ela fez um sacrifício. Ela não foi lá só chorar nos pés do Senhor, não. Ela derramou tudo que ela tinha. Um perfume que a Bíblia diz que era muito caro, que lhe custava muito. Quando nós, irmãos, estamos enfrentando uma guerra, nós precisamos sim nos colocar aos pés do Senhor. Mas muitas vezes, ali nos pés do Senhor nós vamos ouvir: levanta e marcha. Por que clamas a mim? Diga ao meu povo aqui: marcha. Levanta e enfrenta. Levanta a cabeça e luta. Levanta a cabeça e guerreia. Levanta a cabeça e faz tua parte. Toma uma atitude. Muda o teu posicionamento. Irmãos, o Evangelho não é só de palavra, não. O Evangelho é de atitude. É de posicionamento. É posicionamento de fé que gera milagre. É posicionamento de fé que faz Deus se levantar, né? A Bíblia fala que Estevão, né? O neto do pastor Salatiel. Estevão estava lá sendo apedrejado e ele teve um posicionamento. Ele disse assim: Senhor, perdoa eles. Eles nem sabem o que fazem. E você pode ler o texto. A Bíblia diz que quando ele olhou e viu os céus abertos, ele viu Jesus em pé. Jesus não estava sentado mais no trono, ele estava em pé. Aleluia. Ele fez Jesus se levantar do trono. Jesus estava em pé, à direita do trono. Então, às vezes, irmãos, a gente quer ver Deus agir, mas aquilo que cabe a nós, Deus não vai fazer.
Deus não vai perdoar a pessoa que você está carregando peso dentro do teu coração. Porque é assim mesmo, né? A gente não perdoa a pessoa, a gente fica numa prisão junto com ela. Já percebeu isso? Está os dois presos ali, eu e a pessoa que eu não perdoei, né? Para onde eu vou, tem uma pessoa que está ali presa comigo. Deus não vai perdoar quem você precisa perdoar, é você quem precisa perdoar. Deus não vai fazer aquilo que você precisa fazer, que eu preciso fazer. Somos nós. E é a restauração da nossa comunhão com Deus. É esse tempo que a gente precisa cuidar, que a Bíblia fala, né? Que Ezequias foi lá e abriu a porta do templo. Muitas vezes, irmãos, a porta do coração da gente se fechou. Porque a gente não entende muitas vezes as guerras, não entende muitas vezes as lutas, não entende muitas vezes as dificuldades, não entende muitas vezes as pessoas que estão carregadas de maldade, que estão ao nosso redor. Então o coração da gente vai se fechando. Ezequias abriu a porta. Abra a porta. Os rudimentos do Evangelho são simples. E tudo que Jesus ensinou, né, no Sermão da Montanha, esses são os rudimentos do Evangelho. O que Jesus ensinou no Sermão da Montanha? Humildade. Se você está andando em soberba e prepotência, Deus não vai se humilhar para você, é você quem tem que se humilhar. Se você está com o coração endurecido, como eu já falei, e amargurado, não consegue perdoar alguém, Deus não vai perdoar para você, é você quem tem que perdoar. Somos nós que temos que fazer, a atitude tem que partir de nós. Amém, meus irmãos? Amém. Construa altares, faça desta noite um marco, diga assim: Senhor, hoje eu vou levantar um altar, eu não vou me esquecer da tua palavra, e eu vou procurar obedecer prontamente aquilo que o Senhor me falou. Eu vou procurar obedecer prontamente aquilo que o Senhor quer de mim. Sabe por que, meus irmãos, eu estou falando isso e o Espírito Santo está falando isso? Porque o tempo está acabando. O tempo está acabando. A gente pode ser pego de surpresa. Pode ser pego de surpresa com uma mágoa dentro do coração. Pode ser pego de surpresa com um pecado encoberto. Pode ser pego de surpresa agindo despretensiosamente. Por que Jesus não fez cessar as guerras na nossa vida, né? Para que a gente esteja sempre ali, com a espada na mão, o escudo na outra, o capacete na outra. Por que a gente muitas vezes reclama da luta? Porque a gente não quer ficar dependendo disso, né? A gente quer deitar eternamente, imbersamente, ao som do mar. Aqui tá bom, nós estamos próximos do mar, né? Ao som do mar e à luz do céu profundo. E nós estamos aqui, irmãos, no mundo de guerras. Ninguém está aqui a passeio, mas o tempo está acabando. E tem cristãos, e muitas vezes a nossa vida espiritual ela vai esfriando justamente por isso. Vou deixar para amanhã. Amanhã eu resolvo, né? A procrastinação, né? Não, eu resolvo. Amanhã eu abro a porta do templo. Tem tempo, né? Amanhã eu libero essa pessoa do coração. Amanhã eu me posiciono. Amanhã eu obedeço. Amanhã eu faço. Amanhã eu volto. Amanhã eu oro. Amanhã eu busco. Amanhã eu jejuo. Amanhã eu faço. Amanhã tem tempo. Só que Jesus falou que o dia e a hora ninguém sabe. E ele vem com um ladrão de noite. Pega de surpresa. E os sinais estão aí, ó, para quem quiser ver. Mais uma vez, né?
Israel está sendo atacado. A terceira guerra mundial está aí, ó. É Rússia, é Irã, é Israel, é Hamas, né? Eu já falei aqui, fora as guerras que nós não sabemos. A gente tem amigos que estão fazendo missões na África. Tem um tal de Boko Haram, que invade as aldeias, mata os cristãos, subjuga as mulheres, escraviza elas e obrigam as pessoas a declarar Alá como seu Deus. Quem não declara Alá como seu Deus é sacrificado, é morto. Isso é guerra, irmão. Isso é guerra. E no âmbito, na dimensão espiritual, isso é guerra. Estado Islâmico age da mesma forma. O Estado Islâmico está espalhado pela África. O missionário Josinaldo, que é um amigo nosso, nós nos comunicamos muitas vezes, diz que a maior parte da África já foi tomada pelo Estado Islâmico. Nigéria, Congo, Estado Islâmico, Boko Haram, são etnias que estão lá. Então é guerra. A gente aqui está muitas vezes aqui dormindo, né? Dizendo amanhã eu faço, amanhã eu perdoo, amanhã eu... E a guerra está acontecendo. E a qualquer momento Jesus vem buscar a igreja. E nós precisamos estar restaurados. Amém. Nós precisamos estar restaurados. Que Deus restaure o meu coração, que Deus restaure o teu coração nessa noite. Que cada um de nós abra a porta do templo. Diga: Senhor, entra, Senhor, reina, Senhor, me prepara para te servir. Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu quero viver para o Senhor. Não quero mais viver para esse mundo. Curva a tua cabeça, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento. Pai, eu falei aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu ministrei a tua palavra aqui, Senhor. Eu sei que muitas vezes, Pai, nós que somos imperfeitos, não temos a capacidade de transmitir, meu Deus, aquilo que o Senhor... Mas o teu Espírito Santo, Ele é poderoso, é Ele quem fala aos corações, é Ele quem ministra, é Ele quem desperta, é Ele quem vive em nós, meu Deus. Ele vive em mim, Ele vive em cada um de nós aqui, e Ele sabe a maneira de nos deixar alertas, Ele sabe a maneira de nos levantar, de nos fazer, Senhor, despertar, Pai. Eu sei que muitos estão dormindo, eu sei que há um tempo, Senhor, que a igreja está sofrendo, Pai, sofrendo com o poder da apostasia, Senhor. A apostasia tem se apoderado da igreja, o coração de muitas pessoas tem esfriado, Senhor. Muitos têm tratado o dia a dia, Senhor, têm atentado para o dia a dia, para os problemas, Senhor, buscando soluções humanas para resolver os seus problemas. E tem deixado, Senhor, a Ti o manancial das águas e cavado cisternas rotas que não retêm a água, Senhor. Muitos dos nossos dias estão vivendo, Pai, como se a vida espiritual fosse só um cerimonial religioso, que eu frequento a igreja aos domingos, que eu frequento a igreja alguns dias da semana, e que através desses rituais eu me satisfaço, a minha alma se satisfaz, eu sinto a minha consciência tranquila, quando o Senhor, meu Deus, preparou já os teus discípulos. O Senhor para cada um deles disse, meu Deus, quantos deles, Senhor, tiveram que enfrentar as arenas, quantos deles, meu Pai, foram devorados por leões, Senhor, e estavam ali, e muitos deles, talvez na mente deles, perguntavam por quê Deus está permitindo que eu passe por esta situação, por que Deus está permitindo que eu esteja aqui sendo objeto de escárnio,
escárnio. Meu Deus, talvez na mente ou no coração deles, mas eu tenho certeza que assim como o Senhor tem falado conosco, o Teu Espírito Santo ministrou no coração deles ali, Pai, que cada um deles deveria ser um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que através da morte daqueles homens, Senhor, através do sacrifício daqueles homens, Pai, o Senhor estaria manifestando, Pai, o Teu poder e a Tua glória, a Tua igreja, Senhor, que não pode se curvar diante do mundo, que não pode se curvar diante das ameaças, que não pode se curvar diante dos prazeres, que não pode se curvar diante das lutas e das guerras, Senhor, que nós temos para enfrentar. Senhor, esses homens foram exemplos que o Senhor deixou, e cada um deles, meu Deus, eu sei, estão aí no seio de Abraão, estão aí, meu Pai, do lado do Senhor, aguardando o dia da ressurreição. São esses que a Tua palavra diz que estão diante de Ti, diante de dia e de noite, clamando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. São esses, meu Pai, que têm nas Tuas mãos palmas e que receberão coroas, Senhor, mas que não darão valor a essas coroas, mas depositarão essas coroas aos Teus pés. Senhor, eu sei, Pai, eu sei, querido Deus, que o Senhor, Pai, nos deixou, ó Deus, todos nós advertidos, Pai, de que não seria fácil, enfrentar este mundo, que não seria fácil vencer o mundo. Por isso o Senhor disse aos Teus discípulos: tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Meu irmão, minha irmã, se anime no Senhor, porque Deus te dá poder para vencer. Se anime no Senhor, lute com as armas do Senhor, porque Deus te dá poder para vencer. Em nome de Jesus. Aleluia. Passei um pouco do tempo. Eliade, por favor, me ajuda aqui. Eliade, está com uma preguiça.